Olá, estudantes, tudo bem? Professor Humberto de Matemática aqui do Planck. Quero apresentar para vocês uma nova questão para a gente estudar e se aprofundar. Bom, uma questão do IME, Instituto Militar de Engenharia, ocorreu em 2013 para entrada em 2014. As questões são escritas de maneira simples, já que é uma questão dissertativa, a gente tem que explicar muita coisa, certo? Então, resolver o sistema de equações, e aqui está o sistema dessas equações envolvendo exponenciais, radicais e logaritmos, certo? Pessoal, independente do problema, antes de começar a fazer, vamos fazer uma análise das condições de existência. Condições de existência. Por quê? Porque elas delimitam o campo da solução final da questão. Dá uma olhada. Eu vou extrair a raiz de um número real x aqui, certo? Então, x e y são números reais. Vou extrair a raiz de um número real x, ele tem que ser maior ou igual a zero. Vou extrair a raiz de um número real y, ele tem que ser maior ou igual a zero. E aqui eu tenho um logaritmo. Dá uma olhada. Logaritmo. Aqui eu tenho o logaritmando e aqui eu tenho a base. Certo? Logaritmando e base. Para o logaritmo existir, o logaritmando, que eu vou chamar de b aqui, tem que ser maior do que zero. A base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. São as condições de existência inerentes ao logaritmo. Então a gente volta aqui, eu tenho o logaritmo de y sobre x, então y sobre x é o logaritmando. Então y sobre x tem que ser maior do que zero. E a base é 3, já é maior do que zero e diferente de 1. Perfeito? Olhando a segunda linha, eu tenho exponenciais. E no expoente eu posso colocar qualquer número. Então, a princípio, não existe nenhuma restrição aqui. Certo? Então, eu preciso que a minha solução, a provável solução, tem que satisfazer essas condições. Agora, olha só. Se y sobre x é maior do que zero, o y e o x não podem ser zero. Então, eu consigo dar uma refinada nessa condição aqui, Então, x é maior do que zero e y maior do que zero, certo? Então, as possíveis soluções, eu digo possíveis soluções, porque pode ser que elas não existam. Elas têm que satisfazer esta condição. Ok? Muito bem. Agora, essa questão aqui, vocês vão ver que ela tem umas ideias bem interessantes. Dá uma olhada, eu estou misturando log com uma expressão irracional. Será que elevar ao quadrado faz a diferença? Então, eu vou pegar esta expressão e vou analisar ela separadamente. Raiz de x menos raiz de y é igual a log de y sobre x na base 3. A partir do momento que eu já fiz as condições de existência, eu posso colocar qualquer propriedade operatória. Então, raiz de x menos a raiz de y, o log da divisão é a subtração dos logs. Log de y na base 3 menos log de x na base 3. Tudo bem? Muito bem. Agora, olha só. Eu estou vendo essa expressão aqui na variável x e essa daqui também. Aqui eu tenho variável y e aqui eu tenho variável y. Olha só. Raiz de x mais log de x na base 3 é igual
passa do outro lado aqui, ó, raiz de y mais log de y na base 3. Parece que é uma equação que a gente não conclui nada, mas a gente conclui muita coisa. Dá uma olhada. Se vocês observarem, essa expressão é idêntica a esta, só que no lugar de uma tem x, no lugar da outra tem y. Olha a análise. Essa função aqui, raiz de x, é uma parábola, só que ela é invertida aqui. É uma parábola desse jeito aqui, ó. Isso aqui é x, isso aqui é y. É uma parábola desse jeito aqui. Porque, olha só, y é igual a x ao quadrado, essa é a parábola que a gente está acostumado. Essa daqui é y é igual a raiz de x, ok? Perceba que esta função aqui ela é crescente. Certo? E aqui eu tenho a função log de x na base 3. Log de x na base 3, eu também tenho uma função crescente. A base, ela é maior do que 1. Então, ela está desse jeito aqui, ó. Pô, mas o que isso tem a ver com o problema? Vocês vão ver. Aqui ela é crescente. Então, nós estamos analisando esta função aqui, ó. Eu vou chamar ela de f de x. F de x é igual a raiz de x mais log de x na base 3. Estamos analisando esta função, certo? Agora, ela é a soma de duas funções crescentes. Então, f é crescente. Ora, se uma função é crescente, ela é injetora. F é injetora. Certo? Então, os elementos do domínio nunca terão a mesma imagem. Agora que a gente vai tirar uma ideia bem interessante. Então, isso daqui é f de x. E isso daqui é f de y. Então, eu estou trabalhando com uma função injetora, aonde f de x é igual a f de y. Pessoal, se as imagens dessas funções são iguais, é porque os elementos são iguais. Porque se x fosse diferente de y e tivesse a mesma imagem, como está sendo afirmado aqui, a função não seria injetora. Então, é uma ideia aqui muito interessante na questão. Vocês viram que eu não saí aqui que nem um desesperado elevando ao quadrado só porque tem raiz. É uma análise bem interessante. Então, a primeira equação, claro que eu tive que fazer a análise, certo? Da qualidade da função. Qualidade é injetora, sobrejetora, bijetora, par, ímpar, crescente, decrescente, periódica e etc. Certo? Então, ó, aqui eu tenho x igual a y. Agora vai ficar muito mais simples. Por quê? Se x igual a y, eu vou atacar esta equação aqui. Vou atacar esta equação, certo? Então, ó, portanto, f de x é igual a f de y, implica que x é igual a y. Agora eu vou fazer aqui embaixo. Então, ó, agora eu vou fazer a resolução final. Dá para perceber que a gente vai conseguir resolver a equação. Coloca no lugar do y x. Então, 2 elevado a x mais 2, mais 8 elevado a x, é 5 vezes 4 elevado a x.
certo? Agora, olha que interessante, virou uma equação na variável 2 elevado a x. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 elevado a x, mais 2 elevado a x ao cubo, para dar o 8 elevado a x, e aqui é 5 vezes 2 elevado a x ao quadrado. Percebam que eu tenho 2 elevado a x em todas as parcelas. E 2 elevado a x nunca é zero. Então, divida por 2 elevado a x a equação. Eu tenho 2 ao quadrado é 4, mais 2 elevado a x ao quadrado é 5 vezes 2 elevado a x. Se quiser fazer uma troca de variável, 2 elevado a x igual a alfa, vamos ter uma equação do segundo grau. 4 mais alfa ao quadrado é igual a 5 alfa. Alfa ao quadrado menos 5 alfa mais 4 igual a 0. Aplico um produto de Steve aqui para ficar mais fácil a resolução. Alfa menos 4 vezes alfa menos 1 igual a 0. A soma vai dar menos 5 e o produto vai dar 4. Se um produto é 0, um dos fatores é 0. Alfa igual a 4 ou alfa igual a 1. Certo? Agora eu vou voltar para a variável original. O alfa é 2 elevado a x. 2 elevado a x igual a 4. Obviamente x igual a 2. Estou feliz. É maior do que 0. E aqui eu vou tirar, se alfa for igual a 1, o que acontece? Se alfa for igual a 1, eu tenho 2 elevado a x igual a 1, eu tenho x igual a 0, essa solução não convém, porque ela vai estragar esse ponto do sistema, o sistema deixa de existir. Então, aparentemente deu pouca conta, mas eu acredito que essa ideia de analisar uma função, provar que ela é injetora, fazer com que esta equação eu conclua que x igual a y, achei bem interessante. O IME sempre inovando na qualidade dos problemas, né? E na dificuldade. Então, se eu tenho x igual a 2, vamos para cá. O meu y vai ser igual a x. Então, o conjunto solução eu dou na forma de par ordenado. 2, 2. Certo? Então aqui uma equação, um sistema de equações inusitado, onde a gente imaginou que teria muita conta envolvendo as propriedades de logaritmos, mas foi uma análise mais funcional. Tá certo? Então, pessoal, dê uma olhadinha no vídeo. Qualquer item que vocês tenham esquecido é sempre importante fazer uma revisão, tá? E analise o resultado. Tá certo? Grande abraço e até a próxima.